E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai abordar então nessa videoaula separação de misturas. Como separar os componentes de misturas, tanto homogêneas, ou seja, aquelas misturas onde há somente uma fase, ou então separar os componentes de uma mistura heterogênea. A gente vai começar com a separação das misturas heterogêneas, que são, vamos dizer assim, os processos de separação são múltiplos, existem mais processos. E depois a gente vai ver alguns processos de separação de misturas homogêneas, ok? Então vamos lá. Bem, mistura heterogênea. Quando você tem uma mistura heterogênea sólido-sólido, você pode usar, por exemplo, a catação. Então vamos lá? É um método baseado na diferença de tamanho, né? E de aspectos visíveis das partículas de uma mistura de sólidos na forma de grãos. Um dos sólidos é retirado com pinça ou mesmo com a mão, né? Você não precisa de usar uma pinça. E um exemplo clássico, gente, é quando você está, por exemplo, limpando um feijão. Você cata, você tira aqueles pedregulhos, aqueles feijõezinhos mais estragados, e você separa eles através da catação, você separa eles, que a gente chama de impurezas, dos feijões, ok? Bom, outro processo de mistura, de separação dos componentes de misturas heterogêneas, sólido-sólido, seria o que? A peneiração ou tamização. São sinônimos, peneirar ou tamizar. Utilizado quando uma mistura de sólidos granulados, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente, é colocada sob uma peneira e submetida à agitação. Por exemplo, você quer separar uma areia fina de uma areia grossa. Você quer separar, como está escrito aqui, uma areia fina de pedregulhos. Você usa uma peneiração ou tamização. Ok, pessoal? Vamos lá. Outro processo de separação de mistura heterogênea, sólido-sólido. Levigação. Gente, esse nome não nos lembra nada, então é muito importante você guardar esse nome, tá? É muito comum a gente esquecer o que significa levigação. O que é esse processo? O sólido menos denso, ele é separado por água corrente. Então, um exemplo clássico, gente, é o que o garimpeiro faz. Exemplo, ouro e areia. A areia menos densa que o ouro é arrastada por um fluxo de água. Como assim? O garimpeiro, ele mergulha aquele compartimento metálico que ele tem ali, aquela bacia, né? Eles chamam de bateia ou bateia. Então tá, ele está ali sentado ali no rio, ele mergulha aquela bateia ou bateia, fica à vontade. Quando ele traz a água junto com areia, pedregulho, sujeira, etc., o que ele faz? Ele abaixa um pouco a bateia e deixa a corrente da água arrastar aquilo que for menos denso, porque o menos denso tende a ficar em cima, então ele usa o próprio movimento da água daquele rio para arrastar, deixando no fundo da bateia aquilo que ele está interessado. Ele está procurando o quê? Ouro. Ele está buscando ouro. O ouro é um metal e, além de tudo, ele é mais denso. Então, ele tende a ficar no fundo. Isso que é o processo de levigação de uma maneira, claro, simplificada. Eu gostaria de aproveitar esse momento e lembrá-lo da poluição causada por essa atividade e dos problemas de saúde, além dos problemas ambientais que essa atividade causa. Quando o garimpeiro, gente, ele está separando o ouro do restante, usando essa levigação, ele costuma pegar um frasquinho que ele tem com ele de mercúrio líquido, aí ele abre e joga o mercúrio líquido ali. Para quê? O mercúrio é um metal também, porém ele é líquido à temperatura ambiente. Quando ele joga ali no fundo da bateia e mexe, aquele mercúrio líquido, ele vai passando ali no meio e agregando, juntando possíveis grãozinhos de ouro, que muitas vezes o ouro, as pepitas de ouro são muito pequenas, muito pequenas. E aí, depois que ele agrega aquele ouro no mercúrio, forma uma amálgama. A amálgama é uma liga metálica contendo mercúrio. A gente chama de amálgama. É o mercúrio que, junto com o ouro, solidifica, formando uma liga metálica. Bom, aí você se pergunta, professor, você falou um negócio de questão ambiental, questão de saúde. Primeiro, quando ele deixa cair mercúrio na pele, o mercúrio é tóxico. Então,
ele é absorvido pela pele. Segundo, quando ele deixa cair no rio, infelizmente, polui o rio e, infelizmente, devido à situação, né, que não é favorável sob um ponto de vista econômico, né, a pobreza é muito grande, muitas vezes o próprio garimpeiro ou a família dele, eles pescam ali próximo ao garimpo. Quando eles pescam ali próximo, eles comem peixes que ingeriram o mercúrio que caiu dentro do rio. Então, o peixe ingere o mercúrio que o garimpeiro deixou cair no rio. Esse mercúrio dentro do peixe, ele se transforma muitas vezes em compostos organo-mercurados, né? Por exemplo, dimetilmercúrio, é um composto orgânico que contém mercúrio na sua estrutura, e aí essa substância fica no peixe. Quando o garimpeiro, a família dele, ingere o peixe, e aí no outro dia ele come mais peixe, no outro dia também, ele vai bioacumulando o mercúrio, ele acumula dentro do corpo, até que começa a dar problemas, né? Em geral, o mercúrio dá problemas, por exemplo, nascem crianças sem cérebro, nascem crianças com hidrocefalia, que é aquele cérebro grande, né? Deformações congênitas, o mercúrio é um metal muito tóxico, né? Bom, e, além de tudo, você lembra que ele jogou o mercúrio para poder grudar no ouro? Então ele vai vender o ouro. O que ele faz? Ele usa um maçarico, aquele maçarico que é usado para soldar metal, ele aquece aquela amálgama contendo o ouro e o mercúrio. O mercúrio, ele evapora, e aí ele obtém o ouro, e aí ele vai vender. Porém, o mercúrio gasoso, ele também polui. E muitas vezes esse mercúrio gasoso, ele vai ficando nas folhas daquela vegetação ali perto. Olha que curioso. Se por acaso um dia tem uma queimada, né? Ou seja, aquela parte ali daquela vegetação, da floresta, enfim, é queimada, com a queima, esse mercúrio que estava aprisionado, vamos dizer assim, nas folhas das plantas, ele é liberado para a atmosfera. Então, além da queimada provocar um dano ambiental, concordam? Ainda tem a possibilidade de liberar mercúrio gasoso para a atmosfera. Então, resumindo, o mercúrio é absorvido pelo garimpeiro quando ele ingere o peixe, ele é absorvido pelo garimpeiro se ele deixa cair no braço, na mão, absorção subcutânea, e também pode ser absorvido quando ele aquece a pepita de ouro junto com o mercúrio, ele pode inalar mercúrio gasoso, ok? Mas esse que é o processo simplificado de uma levigação. Ok, vamos lá. Pessoal, ventilação. Apesar de você estar vendo aqui esse senhor com uma peneira, mas na verdade o objetivo é que você entender que ventilar é fazer o quê? O sólido menos denso, ele é separado do restante por uma corrente de ar. Então aqui ele está jogando para cima como se o vento arrastasse aquilo que é menos denso. Sabe onde isso acontece muito? Às vezes no interior, naqueles armazéns de grãos, que a gente chama silos de armazenamento de grãos, muitas vezes eles têm ventiladores gigantes. Por quê? Eles ligam aquele ventilador, eles recolheram os grãos, mas os grãos estão sujos com terra, areia, plantas, insetos, né? Então, para eles separarem, já fazerem uma limpeza bem adequada dos grãos, dessas coisas que eu disse, eles usam ventiladores grandes, ventilar, ok? Também é para separar os componentes de uma mistura heterogênea, sólido-sólido. Gente, todos esses processos mencionados são processos para separação de componentes de misturas heterogêneas, ok? Vamos lá. Outro também bem fácil, gente. Mistura heterogênea sólido-sólido, o que a gente chama de imantação ou separação magnética. Separa misturas do tipo sólido-sólido, nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas, ou seja, é atraído por um ímã. Então, exemplo, você tem uma areia com ferro. Você quer separar o ferro da areia? Você pega um ímã, passa por cima, o ímã vai atraindo o ferro. A areia não é atraída. Agora, uma observação importante aqui, gente. As pessoas acham que todo metal é atraído pelo ímã. E não é. Por exemplo, você pode fazer esse experimento na sua casa. Pega aí uma latinha de alumínio e pega um ímã de geladeira. Você consegue segurar o alumínio com um ímã? Não. Alumínio é um metal que não é atraído por ímã. Então, cuidado com o que está se falando, tá?
Bom, outro processo de separação de componentes de mistura heterogênea, também sólido-sólido, é muito interessante isso aqui, é a flotação. E aí eu vou te ensinar um macete. A palavra flotar não lembra flutuar? Isso vai te ajudar a entender. O outro nome também usado, gente, é sedimentação fracionada. Por quê? Uma parte da mistura flutua, enquanto que a outra parte precipita, sedimenta, vira um sedimento. Então vamos dar aqui dois exemplos. Mas primeiro explicando. O sólido mais leve, melhor talvez dizer menos denso, ele flutua em um líquido. Enquanto que aquele que é o mais denso, ele sedimenta, ele fica no fundo desse líquido. Então você já pode aqui perceber uma coisa, que esse líquido que você joga ali, ele não dissolve nenhum dos componentes. Porque quando o líquido dissolve um dos componentes, a gente vai ver aqui na sequência da nossa videoaula. É o que a gente chama de dissolução fracionada. Aqui não é dissolução fracionada, é uma sedimentação fracionada que também é chamado flotação. Exemplo, pessoal, dá uma olhada ali na foto e lê aqui comigo. Você pega serragem e areia, faz aquela mistureba. Nessa foto aqui nem mostrou que misturou, né? Mas imagina que você tem uma areia junto com a serragem, né? Então o que você faz? Joga água. Tanto a serragem quanto a areia, nenhum dos dois é solúvel na água. Mas a serragem boia sobre a água, porque ela é menos densa que a água, enquanto que a areia é mais densa. O que você faz agora? A serragem boiou, a areia foi para o fundo. Você pode, por exemplo, pegar uma colher, enfim, um instrumento para poder tirar aquela serragem que ficou em cima. Você pode, por exemplo, agora eu vou secar a areia. Você pode filtrar a areia. O mais importante é você ver que, por diferença de densidade de dois sólidos com relação a um líquido, no qual nenhum dos dois sólidos é solúvel nele, você conseguiu separar os componentes dessa mistura. Pessoal, isso é muito usado nas indústrias. Veja bem aqui embaixo. Na mineração, na indústria, né, da mineração, para separar a areia do minério. Neste caso, o minério, primeiro, ele é pulverizado. Por quê? Quando você pega o minério, né? De novo, né, gente? Há um dano ambiental aí, porque você extrai da natureza e não há reposição. Mas, enfim, eu só estou comentando. Não é que eu quero dizer que não haja necessidade, mas tem que ter essa visão sobre as questões ambientais envolvendo a mineração né, e outros processos industriais, físico-químicos. Muito bem. Na mineração, você separa a areia do minério. Então, neste caso, primeiro o minério é transformado em pó. Por quê? Quando você pulveriza o minério, quanto menor o tamanho das partículas, a superfície de contato aumenta, o que facilita o processo de flotação. Bom, e aí, você pulveriza o minério e ele é tratado com óleo para flutuar na água. Veja bem, gente, essa foto aqui à direita. Ali dentro tem o minério pulverizado, misturado com outras coisas, claro, porque você retira da natureza, né? E ali tem um óleo e tem água. Estou explicando de uma maneira um pouco simplificada. O que você espera que aconteça? O óleo não é menos denso que a água, ele tende a subir. E a água tende a ficar embaixo com aqueles sólidos que são mais densos. Então, o sólido mais denso vai para o fundo. Porém, tem um detalhe. Aquele funcionário, esse operário aqui que está na foto, ele está injetando ali, ele está segurando um cano, ele está usando óculos de proteção, capacete e protetor auricular. Por quê? Sabe o que ele está fazendo? Ele está injetando ali dentro ar sob alta pressão. Por quê? Na medida que ele injeta ar ali dentro, o ar não tende a subir, então facilita o quê? Quem sobe? O minério que te interessa junto com o óleo. E quem fica no fundo? A água com aquelas impurezas que não te interessam. Então, existe uma pá, falando de novo de uma maneira simplificada, essa pá, ela vai ali na parte de cima, ela vai recolhendo aquele óleo com minério. Agora, pessoal, você está se perguntando, professor, e para separar o minério do óleo propriamente dito? Aí, gente, continuam as técnicas. O objetivo é você entender que você separou o minério,
da areia, por exemplo, de outros componentes, por diferença de quê? Densidade. Usando líquidos, né, que tem uma densidade intermediária, que te permite pegar um componente e jogar ele para cima, vamos dizer assim, e outros componentes ficam para baixo, tá? Detalhes mais técnicos você tem que pesquisar, porque o objetivo da aula não é adentrar em técnicas de mineração e tipo de óleo e, enfim, pressão que é usada de ar. Isso não é o objetivo da aula. Nosso objetivo é dar uma geral nos processos de separação de misturas, ok? Muito bem, vamos continuar. Eu comentei agora mesmo e agora vocês vão ver comigo. O que é uma dissolução fracionada? Ainda dentro da separação de misturas heterogêneas contendo sólido e sólido. Olha que interessante. Baseia-se na diferença de solubilidade e ali atrás de densidade dos sólidos num determinado líquido. Primeiro, adiciona-se o líquido que dissolva apenas um dos sólidos. Por isso que a gente diz que é dissolução fracionada. Você joga um líquido, um dos componentes sólidos dissolve no líquido, mas o outro não. Entenderam? Dissolução fracionada. Depois, você sabe que um dissolveu naquele líquido, o outro não. Aqui, depois, primeiro, você filtra, e aí o filtrado, o que é o filtrado? É aquilo que passa, é o líquido com o soluto que dissolveu nele. Ele é aquecido, por exemplo, evaporando o solvente. Exemplo, você quer separar um recipiente contendo sal e areia. Dá uma olhada aqui na foto. Você joga água. A areia, além dela não dissolver na água, ela é mais densa, ela vai para o fundo. E o sal, ele é solúvel na água. Portanto, ele forma uma mistura homogênea com a água. O que você pode fazer ali agora? Primeiro filtra, ou pode decantar, como a gente vai ver aqui na sequência da aula. Depois que você separou a areia da água salgada, você pode simplesmente evaporar a água salgada, evaporar a água da água salgada, né? Ou então usar uma destilação, porque a água com sal é uma mistura homogênea, que a gente também vai chegar lá, ok? Vamos lá. Filtração comum, gente, também muito simples. Separação de componentes de uma mistura heterogênea, sólido-sólido. Vocês perceberam quantas separações que tem para mistura heterogênea? Várias, né? Então vamos lá. O que é a filtração comum? É a retenção de um sólido, claro, através de uma superfície porosa, o filtro, utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido que não está dissolvido nele, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande em relação ao tamanho dos poros do papel. Exemplo, água e areia. Gente, é uma coisa simples, mas vale a pena comentar. Você pega um funil, coloca ali um funil de vidro, coloca ali, pode ser também de outro material. Você coloca ali um papel de filtro, né, adequadamente colocado ali, e aí você joga, por exemplo, a água e a areia. Vocês sabem que a água passa, que a areia fica retida no filtro. Só que você tem que lembrar que o tamanho, o diâmetro dos poros do filtro tem que ter um diâmetro tal que não vai permitir a passagem daquele soluto que você está separando ali, né? Porque se o diâmetro for muito grande, por exemplo, não adianta, passa tudo, né? Isso é uma questão meio um pouco lógica, né? Ok? Então, filtração comum. Gente, quando você está fazendo uma filtração e ela está demorando muito, por algumas características, por algumas propriedades do soluto, né? Você tem que acelerar essa filtração. Então a gente usa uma filtração chamada a vácuo. O que é? Primeiro eu vou ler e interpretar melhor aqui adequadamente com a imagem. Quando o sólido e o líquido, porque tem que ser uma mistura heterogênea, né? Então lembrar disso. Ah, esqueci de comentar com você, aproveitando aqui um momento para não deixar para depois, que quando você aspira, você tem um aspirador na sua casa, quando você faz você está limpando sua casa usando o aspirador, é uma filtração. Por quê? O ar com partículas sólidas entra no aspirador, porque você está aspirando, o ar, obviamente, sai do aspirador pela parte de trás, mas dentro do aspirador tem um sistema que retém o material sólido. É uma filtração. Nesse caso, é uma filtração separando gás de sólido.
Ali atrás a gente viu a filtração simples separando sólido de líquido. E aqui também. Então, eu vou acabar de ler, tá? Porque eu não quis, eu fiquei com medo aqui de esquecer, e a gente retoma aqui. Eu vou até ler de novo. Quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração, não filtra direito, demora muito, como é o caso, por exemplo, da água com farinha, você pode acelerar o processo por meio da filtração a pressões reduzidas. Eu vou te explicar a questão da pressão reduzida. Nesse processo, que é acelerado porque a pressão está reduzida, eu vou te explicar, você usa um funil que ele é um pouco mais requintado. É um funil chamado funil de Buchner. Muitas vezes ele é um funil feito com cerâmica. E o Kitasato. O Kitasato, gente, nada mais é, eu vou explicar para vocês, tá? Aqui, ó. Olha ali, olha essa foto. Você está vendo à esquerda uma torneira. Não parece não, mas é uma torneira. Olha lá, né? Você consegue abri-la ali embaixo e ela é uma torneira curva. Não tem problema. Você acopla a esta torneira d'água o que a gente chama de filtração a vácuo, né? Você coloca ali uma trompa, não é tromba, é uma trompa de vácuo, que a gente diz. Ela pode ser metálica, ela pode ser de vidro. O importante é você entender o seguinte. Daqui a pouco eu vou voltar aqui, tá? Você liga ali uma trompa de vácuo. Tá vendo ali que na lateral tem uma mangueirinha? A mangueirinha, ela vai lá à direita no Kitasato. Você pode falar Kitasato ou Kitasato, né? Tem as duas leituras, as duas palavras. O Kitasato nada mais é do que um Erlenmeyer com uma saída lateral, onde você coloca a mangueirinha, acoplando na trompa de vácuo. Bom, e ali, você acopla nesse Kitasato, né, que é de um vidro Pirex de qualidade, você coloca o funil de Buchner, né? E naquele funil ali, gente, dentro dele, você recorta, né, com um diâmetro adequado, um papel de filtro. E aí, é isso que acontece. Veja bem, quando você abre aquela torneira ali e abre forte, para que haja uma descida d'água forte, não pode ser um jato d'água fininho, não pode ser lento. Você tem que provocar a saída de água de uma maneira muito enérgica, vamos dizer assim, usando essa expressão. O que vai acontecer? Vai acontecer que, com a passagem, gente, da água muito rápido ali dentro, em volta daquela passagem da água, ali dentro é oco. Então, ali dentro, o que acontece? A mangueira não está ligada lá no funil, no Kitasato. Na medida que a água desce muito rápido dentro da trompa a vácuo, ali, pelo movimento rápido da água, vai diminuindo a pressão ali dentro. E aí, o milagre acontece. Por isso que chama trompa a vácuo, ou trompa de vácuo, filtração a vácuo. Porque pelo movimento bem rápido da água ali dentro cria uma zona de baixa pressão. Ora, se essa zona de baixa pressão está ligada, acoplada ao Kitasato, o que acontece ali? Agora olha para o Kitasato. Se a pressão ali dentro da trompa de vácuo diminui, o ar que está ali dentro do Kitasato, ele é pressionado para ir para dentro da trompa de vácuo. Gente, por um motivo simples. Aqui, usando uma fundamentação física básica. A pressão externa sobre o funil, ela permanece a mesma. Então, imagine ali a pressão atmosférica, a pressão externa sobre o funil acoplado no Kitasato, ok? Quando cria uma zona de baixa pressão dentro da trompa de vácuo, qual que é a tendência do ar? Não é isso que você aprende em física? É ir de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Isso é o normal do ar. É ir de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Consequentemente, na medida que a pressão interna dentro da trompa diminui, o ar dentro do Kitasato tende a ir lá para a trompa. O que aconteceu? A pressão interna dentro do Kitasato fica menor, porque o ar está escapando ali de dentro. A pressão interna fica menor do que a pressão atmosférica que está agindo sobre o funil de Buchner, ali onde está filtrando,
que acontece? Puxa o líquido junto com o sólido. Essa filtração é muito mais rápida. E aí, gente, aproveitando, fica mais sequinho, porque a água, ela desce ali, aquele líquido, o solvente que está ali na mistura, ele desce, ele cai muito rápido. Então, ok, né? Eu queria até antecipar aqui uma coisa, gente. No final desse material das videoaulas, eu coloquei várias sugestões de vídeos mostrando várias técnicas de separação de misturas. Então eu ia deixar para falar no final, vou falar agora e vou falar no final de novo. Não deixe de assistir aos vídeos que eu estou recomendando no final dessas nossas videoaulas a respeito de separação de misturas. É muito mais fácil você ver o processo do que simplesmente ficar ouvindo um professor falar e mostrar imagens que estão estáticas, ok? Então vamos lá. Vamos seguir? Muito bem, gente. Então, dando continuidade, deu uma travadinha aqui, só um minutinho, eu vou descer de novo minha imagem aqui para a gente continuar. Então vamos lá. Galera, continuando nessa nossa saga de separações dos componentes de misturas heterogêneas, você pode usar a decantação para separar, por exemplo, um sólido de um líquido. Vamos ver? Decantação, quando a água barrenta é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Tem vários exemplos. Água e areia. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de quê? De densidade. Então veja bem a imagem, gente. Você pegou uma água barrenta, misturou, deixou em repouso. A água flutua porque ela é menos densa e o barro tende a ficar no fundo. Você simplesmente entorna devagarinho. Isso que chama decantar. Você pode, claro, usar, por exemplo, uma baqueta, né, gente? É um tubo de vidro, pode ser um outro tipo de tubo, para encaminhar o líquido que está saindo ali daquela mistura. Mas isso não deixa de ser uma decantação, ok? Lembrando que é para separar mistura contendo um sólido e um líquido. Decantação. Vamos seguir. Este funil aqui, gente, ele é chamado funil de decantação ou funil de bromo, ok? Bom, é só tomar um pequeno cuidado, então eu vou te explicar. Ali em cima não está mostrando, mas tem uma tampinha. Então você abre a tampinha, joga ali, por exemplo, vamos usar o próprio exemplo da imagem, água e óleo e tampa. Mistura, deixa em repouso. O líquido menos denso é o óleo, enquanto que o líquido mais denso é a água. Então a água fica no fundo e o óleo boia. Professor, uma curiosidade, eu estou lendo aqui o título, por que não pode usar este funil de decantação, ou funil de bromo, para separar uma mistura heterogênea sólido, líquido? Porque a gente acabou de ver que a decantação pode fazer isso, né, gente? Galera, por um motivo simples. Você está vendo ali que no final do funil tem uma torneirinha? Então, entenderam? Você vai abrir a torneira, vamos voltar aqui a esse exemplo. O líquido mais denso, ele não está embaixo? Ele vai passar. E aí você está separando ele do outro. Quando o outro líquido for passar por aquela torneira, você simplesmente fecha. Então você fica com o óleo dentro do funil e a água você recolhe no outro recipiente. Mas voltando ao sólido, professor, por que eu não poderia usar, por exemplo, esse funil para separar areia da água? Por um motivo muito simples, gente. Porque a areia vai ficar no fundo, não vai? E aquela terminação onde tem a torneirinha, aquele bico, vamos dizer assim, o bico, é muito fino. Não pode jogar sólido que não entope. Então, funil de decantação é para separar componentes de mistura heterogênea, líquido-líquido. Porque sólido e líquido é usar a decantação normal. Ok? Vamos lá. Pessoal, e aí você lembra que quando você vai fazer um exame de sangue, você não leva seu sangue, né? A pessoa recolhe, tira o sangue, né? Mostra ali direitinho, né? Rotula, pega o tubinho, mostra seu nome, rotula direitinho, tira seu sangue, às vezes distribui em mais de um tubo, né? Você imagina nessas empresas, né? Esses laboratórios, né? De análises clínicas, quantas amostras de sangue por dia elas trabalham? Portanto, centrifugação, que, de novo, é para separar os componentes de uma mistura heterogênea líquido-líquido
ou sólido líquido. Mas o que vem a ser centrifugação? É uma maneira acelerada de se realizar a decantação. Exemplo, separação dos diversos componentes do sangue. Dá uma olhada nesse aparelho, gente. É um aparelho, né? Onde você coloca ali os tubos de ensaio. Vamos imaginar que isso aqui está lá na empresa, né? No laboratório de análises clínicas. Eles pegam aquelas amostras de sangue rotuladas, coloca ali nos seus respectivos lugares, né? Lembrando sempre, gente, que quando você coloca um tubo de um lado, na mesma direção, você tem que colocar o outro tubo, que a gente chama de um contraponto, né? Você tem que fazer um contrapeso. Se você colocar um tubo de um lado e, né, diametralmente oposto, ou seja, na mesma direção, né, você não coloca um outro tubo, na hora que você ligar esse aparelho, né, você sabe que ele vai girar numa velocidade estonteante, a velocidade ali é uma doideira, é muito rápido, vai quebrar. Ok? Sempre tem que colocar um contrapeso. Ali, ó, como está mostrando aqui. Né? Então, galera, decantação, quando você faz de uma maneira acelerada, usando uma centrífuga, a gente fala centrifugação. Cuidado, você não separa componentes de mistura homogênea. Homogênea não separa. Somente para misturas heterogêneas sólido-líquido e líquido-líquido. É o caso do sangue. Eles separam os glóbulos vermelhos do restante, por exemplo. Vamos seguir?